Serei breve, presidente. Primeiro, cumprimentá-lo, da mesma forma que Vossa Excelência se pronunciou aqui sobre o evento de ontem. Estivemos lá juntos. E é incrível, né? Você vê os jornais de hoje, o UOL e o Correio de hoje também diz que tinha 12 mil pessoas. Não sei como essa mídia trabalha, né, com estatística, porque quem estava em cima do trio lá, de um lado você não conseguia, perdia de vista. Do outro lado, no final também, bastante cheio. Então, é incrível como eles tentam, de qualquer forma, diminuir, né, o impacto, né, da presença popular nessas manifestações. Então, e olha que praticamente não houve muita mobilização. Nessa última, eu fiquei preocupado realmente de ter pouca gente, exatamente porque poucos fizeram realmente lives e pedidos, né, para que comparecessem lá na Avenida Paulista. Mas realmente o público compareceu e a gente percebe que a população não desistiu. E espero que não desista, né? Mas eu quero aproveitar, presidente, primeiro falar da questão agora, que foi para, como Vossa Excelência anunciou, a relatoria para o Alexandre de Moraes, o IOF, que eu tive aqui o privilégio de dar o parecer, né, do PDL, que derrubou o IOF, tanto na Câmara e depois aqui no Senado. Evidente que o governo, a todo momento, coloca de buscar uma alternativa no Supremo Tribunal Federal, que talvez seja o maior parceiro dele dos últimos tempos. Agora, eu vi o próprio líder do governo dizer que a tendência seria do governo buscar, junto ao Supremo, uma solução para essa questão do decreto, alegando, inclusive, a inconstitucionalidade do PDL, né? Só que eles esquecem, e está no nosso voto, quando a gente fez aqui o relatório, de que, na prática, o que é inconstitucional é o decreto. Porque, de fato, o IOF é um imposto regulatório, não é arrecadatório. E o governo, a todo momento, anunciou realmente o decreto no sentido de arrecadar. Em todas as declarações do ministro Haddad e do próprio governo, ficou claro de que a arrecadação do IOF era para cobrir realmente o déficit. Então, é claramente arrecadatório. Quando se trata de imposto arrecadatório, existem vários princípios. Tem o Código aí tributário, que é muito claro. Você tem que obedecer o princípio da anterioridade. Você não pode surpreender as pessoas e as empresas de uma hora para outra. Olha, a partir de agora você vai pagar X. Não. Você só pode implementar qualquer imposto mediante aprovação no ano anterior, para que as empresas possam projetar, fazer o seu planejamento. Acho que o governo esquece. Como ele não faz, não existe planejamento do governo, eles acham que as empresas também não fazem. E mais grave, as empresas normalmente fazem para 10 anos, 20 anos. Mas no Brasil não, né? Existe o princípio da anualidade e o governo, você viu, são 37 aumentos, aliás, há um aumento de imposto a cada 37 dias neste governo. A cada 37 dias o governo implementou uma medida de aumento de imposto. Então, evidente que tem o puxadinho lá do PT, o PSOL, que normalmente entra com ação no Supremo, como entrou agora já do IOF. Óbvio que ele entrou, o governo fica esperando um pouquinho, né, para depois dizer que não entrou, que foi o PSOL, né? Então, todo mundo sabe disso, que essa iniciativa do PSOL, não é, tem aí a concordância, não é, do próprio governo. Bem, caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes. Eu espero que ele realmente possa debruçar sobre isso e decidir tecnicamente, né? Porque está muito claro que a inconstitucionalidade está no decreto e não no PDL que derrubou o decreto. Então, eu espero, porque há uma propaganda, inclusive, do governo, muito clara, e o governo quer vender isso, que a oposição não quer tributar os ricos, esquecendo que o IOF
atinge todas as classes, inclusive as pequenas e microempresas. Todas as operações de crédito têm IOF, seja empréstimo ao consumidor, seja capital de giro, seja financiamento de casa, seja pagamento de cartão de crédito, todos têm IOF. Então, o IOF é para todo mundo, pega todo mundo. Então, essa conversa, essa propaganda enganosa do governo, de que nós não queremos tributar os ricos, isso é balela, né? Este governo, na prática, o que ele quer mesmo é manter toda a população dependente do governo. Basta ver a situação do Bolsa Família. Milhões de pessoas, mais de 50 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família, que eu não sou contra o Bolsa Família. Agora, é um projeto transitório, é um programa transitório, você tem que ter porta de saída. As pessoas têm que ter realmente uma renda, não pode ficar sem renda nenhuma para se alimentar, apesar que hoje, Vossa Excelência viu lá, que muitos deixam de se alimentar para jogar nas bets. Foram 3.600.000 pessoas jogando nas bets, com dinheiro do Bolsa Família. E por incrível que pareça, este governo não teve competência para travar isso. Porque é muito simples isso, existe um cadastro único. Basta você identificar o cadastro, as pessoas que estão no cadastro e proibir que com aquele CPF não possa acessar nenhum jogo de azar, seja tigrinho, seja qualquer um deles. Então, mas o governo quer isso. Quanto mais gente dependendo do governo, quanto mais miseráveis existirem, para o governo está ótimo. Você viu ultimamente o pé de meia. Pé de meia, teoricamente, quem olha assim, aparentemente, acha que é um programa maravilhoso, porque são R$200 para que o jovem não abandone o ensino médio. Só que eles esquecem que R$200 não resolve absolutamente nada, porque o aluno não está indo no ensino médio, na escola, não é por falta de recurso, é exatamente por falta de infraestrutura, por falta de qualidade na educação. Um aluno de ensino médio que chega numa escola hoje, e saiu até já uma publicação hoje aqui no DF, né, das 19 escolas visitadas pelo Tribunal de Contas, mais de metade delas não tem água potável tratada. Na capital da República, estou falando no interior de Goiás, nem de Ceará não, estou falando aqui na capital. Então o que acontece? Uma escola que não tem água potável, que não tem internet, que não tem laboratório de ciência, que não tem qualidade, não tem esporte, não tem cultura, o aluno vai ficar fazendo o quê nessa escola? Abandona, óbvio que abandona. Aí o governo paga R$200 como se isso aí resolvesse o problema deles. Então, este governo, o que ele quer é usar a população como massa de manobra, com questão eleitoreira. Então não há, por parte do governo, nenhuma intenção realmente de tirar as pessoas da miséria. Eles querem manter a miséria, até porque o próprio Lula já disse isso. As pessoas que ganham acima de 5 salários não votam mais neles. E não vota mesmo não. Então a gente precisa buscar esse caminho aí, e eu espero que o ministro Alexandre de Moraes defina essa situação do IOF de uma forma técnica, de acordo com o parecer que fizemos aqui na derrubada do IOF, que realmente é um imposto que precisava ter realmente o princípio da anualidade. Você não pode tributar nenhuma empresa ou criar nenhum imposto pelo Código Tributário Nacional que não tenha previsibilidade, que não tenha anterioridade. Da mesma forma, as contribuições. Há uma exigência de 90 dias. Você não pode instituir nenhuma contribuição com menos de 90 dias. Tem uma lei para isso. Então não pode aproveitar. Por mais que a Constituição garanta ao Poder Executivo a possibilidade de legislar sobre essa matéria, mas tem que obedecer à legislação vigente, os princípios, né, com relação a isso. E cabe ao Congresso Nacional sustar realmente esses atos normativos aí, que exorbitem realmente do poder de regulamentar aí, que é o caso do IOF. Agora, presidente, outro assunto gravíssimo que aconteceu essa semana passada foi a questão do artigo 19 do Código da Internet. Eu era deputado ainda quando discutimos essa matéria no Congresso, na Câmara, sobre a questão do marco regulatório da internet, que foi um avanço muito grande. Agora, o que diz o artigo 19? O artigo 19, ele diz simplesmente que as plataformas
só poderão ser penalizadas se elas não retirarem os conteúdos sob decisão judicial. Aí vem agora os ministros do Supremo e diz não. Aliás, 3 tiveram bom senso, né? Acho que leram o código. Porque, na prática, o que vai acontecer? As plataformas, com medo de serem penalizadas, passarão a retirar conteúdos de terceiro para não pagar a multa. E aí, tudo que ela acha que pode levar a multa, ela vai tirar. Ou seja, vai contrariar completamente a liberdade de expressão, que é o espírito do Código da Internet. O Marco Civil da Internet, que aprovamos, defendia esse espírito realmente democrático, né? De garantir a liberdade de expressão, que também está na Constituição. Aí vem o Supremo e diz não. As plataformas serão penalizadas se elas não retirarem os conteúdos de terceiro, independente da decisão judicial. O que o judiciário tinha que fazer, presidente, falta bom senso ao judiciário, é criar talvez uma vara para que seja mais ágil as decisões. Olha, se é o judiciário que demora na definição, na decisão da retirada de conteúdos, que ele cria, não existe uma vara de pequenas ações, então que faça uma forma que o próprio judiciário possa, de uma forma mais ágil, mais eficiente, de dar a resposta para isso. Mas não dizer que a plataforma é que tem que tirar o conteúdo. Nós vamos ficar à mercê das plataformas, que poderão, inclusive, sofrer interferência de governo, como acontece sempre, e acabar tirando, né, da oposição, inclusive, da população de um modo geral, a possibilidade de se manifestar nas redes sociais. É o que eles querem. O que eles querem realmente é inibir, é proibir a manifestação da população. Porque eles não conseguem, eles já perceberam que a direita está muito bem organizada com relação às redes sociais e que eles sequer conseguem, né, não só presencialmente, mas também nas redes sociais, fazer o que a população hoje está fazendo, que é se manifestando. Então, essa questão da decisão judicial do artigo 19, a gente precisa tomar alguma providência. Não tem nenhum sentido o Supremo tomar uma decisão dessa, contrariando a Constituição, contrariando realmente a legislação, e o Congresso ficar assistindo isso. Então, acho que chegou o momento, se for mantida essa posição, chegou o momento da gente dar uma resposta ao Supremo, que isso aí não é competência deles, que eles não podem continuar fazendo o que estão fazendo, principalmente com relação à liberdade de expressão. Essa é sagrada, é um princípio constitucional. Então, na medida, e não tem qualquer um, não precisa ser advogado, eu não sou advogado não, mas qualquer um que lê a Constituição e lê realmente a decisão do Supremo, percebe que realmente o Supremo extrapolou com relação a essa e outras várias questões, mas essa em especial a gente não pode admitir ficar assistindo aqui essa questão da liberdade de expressão. Portanto, o Congresso precisa reagir, o Senado em especial. A única instituição que pode fazer o contraponto, que pode realmente dar um recado para o Supremo é aqui, porque quem coloca, tira. E se for necessário, uma medida mais dura, que o Senado possa realmente fazer aqui, não é, o papel de tirar um ministro desse que extrapola realmente a Constituição Federal. Nós não podemos abrir mão da forma como está o artigo 19 da lei da internet, que a gente precisa manter. Então, presidente, eu espero que amanhã, né, que a maioria dos senadores deverão comparecer, porque também tem o evento lá do ministro Gilmar Mendes, em Portugal, né, um evento importantíssimo, né, que para o país, o Congresso praticamente para. Parece que já confirmaram 5 ministros do Supremo, 19 ou 20 do STJ, e tudo isso pago com dinheiro público, né? Pergunte lá se esses ministros do STJ, do Supremo, estão indo para Portugal com dinheiro próprio. Garanto para você que não é dinheiro próprio, é dinheiro
do Judiciário, né? Da mesma forma, a gente precisa realmente priorizar as questões nossas aqui do Congresso Nacional, que está acontecendo nesse país. Então, essa medida, definida ontem, semana passada, aliás, contra o artigo 19, não pode passar em branco. Nós temos que tomar alguma atitude mais radical nesse sentido, porque senão, aliás, vários artigos da Constituição já estão sendo rasgados, né? Porque, de fato, nós, aproveitando aqui para reforçar, senador Girão, eu tenho feito algumas palestras nas faculdades, e aí, inclusive do pessoal da área de Direito, e aí eu vou reforçar aqui, ó, Vossa Excelência, que tem conhecimento jurídico também, olha só o que o promotor lá do Paraná, vou repetir que eu já falei sobre isso, mas é bom lembrar, porque nós estamos falando aqui do Supremo. Juiz pode instaurar inquérito? Não, salvo o Supremo Tribunal Federal agora, que ele vai ter que mudar o plano de aula. A gente vai na faculdade, os professores estão dizendo assim, gente, vamos ter que mudar tudo aqui, nós estamos ensinando errado para os alunos. Juiz pode investigar crimes? Não, salvo se for ministro do Supremo. Juiz que se considera vítima de crime pode conduzir investigação a respeito? Não, salvo o Supremo Tribunal Federal. Juiz pode determinar busca e apreensão sem representação do delegado ou do Ministério Público? Também não. Agora vão ter que mudar, salvo o Supremo Tribunal Federal. Juiz pode manter prisão em flagrante sem converter em preventiva? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Juiz pode determinar a prisão em flagrante de alguém por crime instantâneo, acontecido dias atrás, ao argumento claramente errado de que o crime seria permanente, confundindo dado básico de direito penal que diferencia crime permanente de crime instantâneo com efeitos permanentes? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Juiz pode dar continuidade à investigação quando o procurador-geral determina o arquivamento do inquérito? Aconteceu isso. Também não pode, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Juiz pode dar entrevista sobre o caso que vai julgar, emitindo opinião antecipada sobre o mérito do caso? Também não, salvo se for ministro do Supremo, aí pode. Porque eu fui juiz do trabalho, eu sei, aprendi isso. Juiz fala no processo, não tem que sair falando aí, dando entrevista toda hora. Juiz pode oferecer graciosamente a honra dos interessados no processo, externalizando um misto de sentimento de ódio, raiva, inimizade pessoal, tanto no curso do processo quanto em entrevistas e palestras, repetidas vezes, e seguir se considerando imparcial para analisar o caso? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Juiz pode fazer homenagem pública ao advogado do réu, elogiando o seu trabalho no caso concreto, a ponto de chegar às lágrimas de tão abalado emocionalmente que ficou, revelando uma torcida pela defesa e se considerar ao mesmo tempo imparcial para julgar o caso? Também não, não pode. Só se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Juiz pode considerar válido o inquérito sem fato determinado para investigação? Também não pode, só se for ministro do Supremo. Juiz pode fazer analogia, alargando o objeto material de um crime por interpretação? Também não pode, somente se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Juiz pode dizer ao investigado que ele tem direito ao silêncio, mas caso resolva falar, não pode mentir? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Juiz pode ser juiz sem fazer concurso público? Também não, só se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é isso que está acontecendo no nosso país, senador Girão. Então, não tem jeito. Eu espero que o ministro Alexandre de Moraes possa realmente julgar essa ação do IOF aí com muita imparcialidade, tecnicamente, como está no parecer. Muito obrigado, presidente.